Bom, pessoal, agora a gente vai para o último assunto. Eu deixei um tempo bastante considerável para a gente falar sobre isso. A gente teve ontem o último debate à presidência da República do primeiro turno aqui na Rede Globo. Foram 4 blocos com 7 candidatos. A duração foi de 3... Vou adjetivar, não deveria, mas 3 longas horas. E daí, antes de eu passar para as pesquisas, eu vou dar para vocês um tempinho para se manifestarem sobre as impressões gerais desse debate. Depois eu vou trazer 2 cenários distintos de pesquisas que foram publicadas, divulgadas hoje, um dia depois desse debate. Vou começar agora com o Celestino. E aí, Celestino, impressões gerais do debate. Pois é, o que ficou, né, além do padre, né, ser atacado na sua espiritualidade, a desonestidade intelectual dos adversários do presidente Bolsonaro, né? E em nenhum momento eles deram virtudes a este governo, né? E os números estão aí espetaculares na geração de emprego, na deflação, o PIB projetado sendo maior que o da China depois de 42 anos, a geração de empregos, e nenhum deles tiveram a honestidade intelectual para falar a respeito disso e tentar melhorar, né? Em nenhum momento, todos eles falando que o governo é um governo corrupto, sem corrupção, né? O governo não tem corrupção, é um governo que não gerou emprego e gerou, os números estão aí, 8,9% da população ocupada no Brasil, é o menor índice, né, da história depois de 15 anos. Então, assim, faltou um pouco de honestidade intelectual para as pessoas e para os postulantes ao cargo máximo da República. E o ponto negativo ficou o ataque pessoal, né, do presidente, o ex-presidiário, e da Soraya Tronic para o padre, né? O padre que estava ali para debater, umas horas dava umas escorregadas, atravessava a fala do outro, como a gente faz aqui costumeiramente, eu atravesso a fala do francês, okay, mas a espiritualidade do padre foi atacada, e isso foi muito grave, né? Isso ficou marcado, isso é o ponto negativo, tanto, né, para o ex-presidiário quanto para a Soraya. É mais para o presidiário que faz, né, tá fazendo parte da campanha. A Soraya, okay, com a porcentagem que ela tem, ela não está mais fazendo parte da campanha. Eu vou passar agora para o francês. Eu acho que o debate foi um desastre para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele recebeu o combate de todos, até a Soraya Tronic, que estava mais ou menos posicionada, tipo assim, iria defendê-lo, acabou batendo nele por causa da Operação Lava Jato, deixou escapar ali uma crítica. Então o Lula se viu, como se diz popularmente, em palpos de aranha, principalmente porque enquanto o PT pensava que tinha se livrado do Roberto Jefferson, o artífice da denúncia do Mensalão, o cara sabe se pronunciar muito bem, atacar muito bem, e veio um inimigo pior, o substituto foi pior, que é o padre Kelmon, né? E o padre, ele é quem está hoje nas mídias sociais, a figura principal nas mídias sociais hoje é o padre. E ontem ele disse, até vi um testemunho dele hoje no Pânico, ele disse: quando eu fiquei na frente daquele homem, que eu olhei nos olhos dele, um olhar de maldade, um olhar de duro, lembrou que o Lula disse que ia arranjar, colocar os padres nos seus devidos lugares, porque ele só falava com Deus, não sei o quê. E o padre ainda não apelou, não disse das vezes que o Lula fez comentários assim em discursos sobre ele ser, às vezes, tão honesto quanto Jesus Cristo. Ele se comparou várias vezes com Jesus Cristo e o padre não apelou para isso. Então o padre foi uma arma contra o Lula e o pessoal diz, não, mas ele estava do lado do Bolsonaro. Mas é lógico, quando o candidato não tem, por exemplo, condição de ganhar, ele vai por ideologia ou por questões pessoais. No caso específico dele, ele é um padre e ele foi contra, na visão dele, o anticristo. Entendeu? Ok. Deu tempo de assistir o debate, professor Itamar, ou não? Claro. Eu estava fazendo onda aqui, durante o dia todo eu não tive tempo. Bem, Vitor,
Eu acho assim que o ponto alto, de fato, foi a presença do Padre Kelmo. E aí veio uma coisa muitíssimo interessante. Até fiz alguns videozinhos, já me renderam mais de 15 mil visualizações. Os jornalistas e os outros candidatos não estavam preparados e não estão preparados para ouvir alguém que fale fora da bolha deles. Então, eles estavam todos concentrados em bater no Bolsonaro, que fala fora da bolha deles. Mas, no entanto, o Padre Kelmo, inclusive, ele é mais articulado intelectualmente para falar, ele fala muito bem, ele se posiciona, de fato, como um conservador, tem um currículo, digamos assim, sem mácula, né? sem nenhuma mancha, não dá para chamar ele de corrupto em nada, e poderia ser o caso do Roberto Jefferson estaria ali. Mas, assim, eu andei vendo os comentários, por exemplo, Miriam Leitão, Amanda Klein e outros, né? Eles ou são ignorantes ou estão fazendo de má fé. Mas vamos pegar melhor ignorância do que má fé. Eles não estão preparados para ver alguém falando que discorde do padrão que eles falam. Quando alguém trata de questões da pauta de costumes como uma coisa necessária para um país, as pessoas ficam assustadas e aí desconhecem determinadas coisas, como a própria liturgia de certos segmentos religiosos, como a Igreja Ortodoxa, né? Então, digamos assim, foi um banho de água fria. E esses jornalistas, inclusive, não sabem como responder, porque até agora, desde o processo de redemocratização até agora, nós tivemos um único candidato que tinha postura conservadora de direita, que foi o Enéas. E mais ou menos em 89 tinha o Afif Domingues, que era liberal, que era de direita no campo econômico. Mas nunca tivemos... E nós fomos, ou seja, a população foi enganada o tempo todo de que PT e PSDB eram conflituosos. Não, tinha divergência de interesse pela cadeira, mas sempre estiveram do mesmo lado. Então, a chamada teoria das tesouras prevalecia e agora, digamos assim, alguém disse que o rei estava nu, porque o rei, de fato, estava nu. É isso, Vitor. Bom, agora a gente vai para o reflexo, talvez, do debate, talvez sim, talvez não. O fato é que temos duas pesquisas com cenários bastante distintos, que foram divulgadas hoje. Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado hoje, traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 47,41% dos votos válidos no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro com 40%, cravado. Primeiro turno das eleições vai ser domingo agora, e na sequência aparecem a senadora Simone Tebet, do MDB, com 6,3%, que passou Ciro Gomes, do PDT, que tem 5,2%. Soraya Tronic tem 0,6%, Felipe Dávila, 0,4%, Patrick Kelman e Vera Lúcia, 0,2%, e Emael, 0,1%. Já o levantamento, feito pelo Brasmarket, divulgado também hoje, mostra cenário completamente adverso desse primeiro que eu acabei de falar para vocês. Esse levantamento mostra o presidente Jair Bolsonaro na frente na disputa presidencial. De acordo com a pesquisa estimulada, quando os nomes dos entrevistados são apresentados, o presidente tem 45,4% das intenções de voto. Lula aparece em seguida com 30,9%. Ciro Gomes, PDT, aparece na terceira posição com 6,2%. Simone Tebet, do MDB, com 5,2% em seguida. Soraya Tronic, com 0,8%. Felipe Dávila, com 0,3%. E os demais candidatos registraram menos de 0,1%. Votos brancos e nulos chegam a 2,6%. Indecisos, 8,3%. Daí, rapidinho, Celestino, o que a gente avalia desses dois cenários? A troca de posição entre ambos, né, do quarto ao primeiro lugar, né, o Ciro perdendo para Simone na pesquisa da Paraná e na Brasmarker invertendo, e também o primeiro e o segundo invertendo também. Então, assim, mais do mesmo. Eu acho que pesquisa o povo na rua, e quem demonstra povo na rua é um só, o presidente Bolsonaro. E aí, Francês? Samba do crioulo doido.
As pesquisas elas estão contrariando, inclusive, algumas das pesquisas do longo de 6 meses para cá. No caso específico aqui da Paraná Pesquisa, 47 para o Lula, 40 para o... Os números estão se chocando entre si. E eu acho que, na verdade, não deu tempo de ver os reflexos do debate de ontem. O debate de ontem, você não tem os reflexos aqui. Por exemplo, digamos, quando você falou com o eleitor, você perguntou para ele se ele assistiu o debate, se ele tem opinião após o debate ou antes do debate. Então, são pesquisas mais ou menos comerciais para consumo específico dos clientes que as adquiriram, mas eu acho que vai bater mais ou menos no que eu te disse ontem à noite, que eles vão chegar ali no pau a pau no primeiro turno, o segundo turno está garantido. Eu não acredito que a Tebet passou o Ciro Gomes, até porque eu achei o Ciro Gomes uma personalidade no debate, porque ele não só apresenta o problema e sabe cercá-lo das devidas considerações, como também é o candidato que apresenta o problema e também a solução. E ninguém consegue rebater ele nesse sentido aí. Então ele é um candidato competente, eu acho que ele vai terminar a campanha bem situado perante a opinião popular.